Caros senhores, caros senhoras, damos início agora à apresentação de uma série de vídeos cobrindo a disciplina Formação Econômica do Brasil. O tema coberto no primeiro desses vídeos diz respeito ao Brasil colônia, a economia escravista açucareira, não é? Esses vídeos que nós apresentamos vão comentar o texto de Celso Furtado, né, do livro Formação Econômica do Brasil, tratando dos fundamentos econômicos da ocupação territorial, que é exatamente, e vamos começar falando da primeira seção desse livro, que trata a expansão comercial, né, da expansão comercial na empresa agrícola. Bem, citando Furtado, né, a ocupação econômica das terras americanas constitui um episódio da expansão comercial da Europa. No século XV, as invasões turcas começaram a criar dificuldades crescentes ao comércio com o Oriente. O restabelecimento deste comércio, contornando o obstáculo otomano, constitui, sem dúvida alguma, a maior realização dos europeus na segunda metade deste século, né? E vai levar à descoberta das terras americanas. Isso é muito conhecido, né? Mas, de toda maneira, né, nós podemos comentar um pouco esse assunto, né? Em primeiro lugar, salientando as rotas comerciais que existiam, né, antes das grandes navegações, né? Ou seja, no século XIII e XIV, né? Observe-se aqui, não é? Que isso são as grandes rotas que vão sair da China e da Índia, não é? E também da Malásia, né? Da Malásia não, das regiões, né, da Oceania, né, das ilhas, né? Malásia, Sumatra, várias ilhas dessa região, né? Então, os produtos, né, quer dizer, do Extremo Oriente vão vir couro, canela, cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, cânfora. Existiam, na verdade, essas são as principais especiarias, né? Mas existiam outras, né, que não estão mencionadas, né? Que saíam lá das ilhas do Pacífico, né, e eram transportadas por navio, penetrando aqui no Golfo Pérsico, né, ou então no Mar Vermelho, né, e eram desembarcados aqui, levados até Trípoli, ou aqui, se chegasse no final do Mar Vermelho, né, eram desembarcadas e chegavam a Alexandria, ou então, né, alternativamente, atravessavam por camelos, né, os desertos da Arábia, né? Os que vinham da China, né, eram transportados através da rota da seda, que chegavam a Constantinopla e daí eram distribuídos, né? Observe que da China vinha um produto que vai dar nome no nosso país, né, que é o pau-brasil, que era usado, né, não tanto pela madeira, mas pela tintura que você obtinha pela madeira, né? Bem, então, aqui também vinha um cravo, canela, né, algodão, né? Mas esses produtos, né, observe que da África, né, vinham aqui escravos, pimenta malagueta, ouro, marfim, né? Ouro, isso foi um produto muito importante. Quem se enriqueceu muito através do ouro africano, né, foram os portugueses, né, que exploraram, né, essa riqueza africana, né, e vão comercializar também escravos, né? Bem, então, e esses produtos chegavam então e eram distribuídos principalmente pelas cidades italianas, Veneza e Gênova, mais Veneza do que Gênova, que ou atuaram em parceria ou então houveram algumas guerras entre ambas também, né? E aqui chegavam a Amsterdã, Antuérpia, e eram distribuídas, né, através da Hansa, da Liga Hanseática, pelo Báltico, né? Aqui estão as rotas, né?
de forma mais detalhada, né? Esses produtos chegavam do Oriente, né? Chegavam aqui nos portos, né? Alguns deles, né? Ocupados ainda pelos cruzados que haviam invadido, né? O Oriente Médio, né? A Palestina, foram rechaçados por Saladino, né? Mas eles ainda permaneceram em alguns portos, né? Na região, né? E através desses portos que os produtos chegavam, ou então de Alexandria, ou então de Constantinopla, né, como nós mostramos, e eles aí eram distribuídos, né, por Veneza, né, que são essas linhas azuis, ou em rotas compartilhadas com Gênova, que é essa roxo, né. Bem, e aqui em cima, né, que não está, e tem a Liga Hanseática, né, certo, que cobriu o Mar Báltico, que eram controladas por cidades flamengas, né. Tinham também inserção em Londres. E aqui nós temos, né, mas que não eram, né, essas rotas não eram percorridas nem por Veneza, nem por Gênova. E aí chegaram quem? Primeiro chegaram os mamelucos. Vão partir do Egito, né, e vão conquistar, vão expulsar, terminar a expansão. Eles vão ocupar todo o Oriente Médio, né, a costa do Mediterrâneo, e vão expulsar o restante, o que sobrava dos cruzados, né, vão tomar todas as cidades, né, dessa região. E o que não afetou nada o comércio inicialmente, a não ser depois, quando os mamelucos, né, o Império Mameluco, vamos dizer assim, né, foi afetado por invasões, rebeliões, e aí, não é, para cobrir esses custos, né, eles elevaram muito os pedágios, digamos assim, né, as tarifas, né, que cobravam do trânsito dos produtos que vinham do Oriente para o Mediterrâneo. Eles estavam no meio, né? Então, e a situação, né? Depois vieram os turcos, que mantiveram as altas tarifas. E isso criou um problema, quer dizer, criou o desejo de escapar dessas tarifas, né? Para você ter uma ideia, né? Os preços dos produtos, né? Aqui quando você fez uma pesquisa, eu consegui aqui os preços relativos. Eu não sei se esses preços em que unidades estão, mas de qualquer maneira, né? Nessa época, né? Quer dizer, depois da chegada dos mamelucos e principalmente depois da conquista turca, né? Qual eram os preços prevalecentes das especiarias, né? Aqui nós pegamos a canela, né? Quer dizer, o preço, não sei quem está em escudos, dobrão, não sei o que é, libra provavelmente não, de 20 a 24, vamos chamar de escudo, não sei o que é, né? Mas não é não, mas vamos chamar de escudo, 20 a 24 escudos. Ora, o pedreiro, o serviço de pedreiro num dia, não é? Era de 6 a 8, ou seja, né? Quer dizer, uma libra são 452 gramas, né? 452 gramas de canela valia o trabalho de 3 dias de trabalho ou 4 dias de trabalho de um pedreiro, né? Para pimenta, valia de 2 a 3 dias de trabalho, né? E o cravo, de 5, né, a 8 dias de trabalho de um carpinteiro, pedreiro. O carpinteiro, pedreiro não é uma mão de obra desqualificada, não é um Zé Ninguém, o sujeito era um especialista, como ainda hoje são, né? E o gengibre de 2, né, a 4 dias e meio de trabalho, né? E a noz moscada, né, de 6 dias de trabalho. Poxa, realmente, né, realmente é um valor extremamente elevado, né? E aí, né, surgiu a busca de rotas alternativas. Quem vai fazer isso? Ora, Portugal e Espanha, né, que são países já contaminados pelo comércio, né, tá certo? E aliás, todos os países, grandes potências, com exceção
da Europa Central, né, vão estar já engajadas em políticas mercantilistas, né, no enriquecimento, né, porque era a forma, inclusive, de fortalecer os reis, né. Então, depois nós vamos falar sobre isso, né. Aqui nós temos, né, quem vai procurar, né, Veneza, Gênova, não vão, elas estão participando, elas são as principais beneficiárias do comércio que passa pela Turquia, né, pelo Império Otomano, não é a Turquia, pelo Império Otomano, tá certo? Mas elas vão procurar alternativas, né? A Espanha, né, vai apostar, né, no projeto de Colombo, né, de Cristóvão Colombo, um genovês, né, que vai, né, achava, ele tinha como conhecido, ele era conhecedor da teoria que a Terra é redonda, né, que não é uma teoria nova, né, a teoria da Terra redonda foi demonstrada formalmente, né, pelos egípcios, pelos gregos, né, na Antiguidade Clássica, né. Aristóteles já sabia que o mundo era redondo. Eles perguntavam assim, mas como é que o senhor sabe? Ele falava, é só olhar para a Lua. Por que a Lua é minguante, tem aquela forma redonda, né, da parte iluminada, né? E por que vai, né, aumentando e depois diminuindo, né, a sombra, né? Ora, é só olhar, né? Aqui a sombra, né? Ali é a sombra da Terra na Lua. Então, quem é terraplanista hoje, né, não pode olhar para o céu de noite com a Lua. Quando tem minguante, lua minguante, lua crescente, porque a evidência está aí, né? Mas existem evidências outras, racionais, né? Já diziam os pré-socráticos, né? A Terra é redonda e está sustentada no ar. Esse terraplanismo que nós vivemos hoje, isso é uma vergonha, isso é quer dizer, nós estamos aqui a assistir a pessoas que deviam ter tomado bomba, né? E não passado como é que você pode ter gente que acredita que a Terra é chata, né? Isso é irracional. Agora, como a ignorância, né, rima com arrogância. Então, esse pessoal, né, acha que sabe alguma coisa, né? Exatamente. Bom, nós não temos tempo para ficar falando sobre as teorias, né, da ignorância rimando com arrogância. São teorias psicológicas, tem toda uma formação teórica a respeito disso, né? Bem, mas então aqui, né, tem a viagem de Colombo, né? Ele vai descobrir que tem terras, né? Que ele vai achar que tinha chegado às Índias, né? Tem terras, né? E depois Américo Vespúcio vai, né, examinar, vai mapear essa região aqui, né? Inclusive, daí o nome de América, né? Porque ele realmente foi que fez o mapeamento inicial da região, né? E aí já era evidente que o Brasil estava lá, né? E aí aqui está o périplo, né, em torno da África, executado pelos portugueses, né? Foi muito difícil, por quê? Porque essa região aqui dá a volta na África, assim, pouco a pouco, como fizeram, na verdade, os egípcios, né? Na antiguidade, os egípcios deram a volta na África, né? E, aliás, construíram aqui um canal, uma espécie de canal de Suez, né? Era parte em terra, não era todo em água, né? Mas eles deram a volta na África, né? Os portugueses tentaram fazer, e primeiro já enfrentaram grandes dificuldades, foram caminhando pouco a pouco. Por quê? Porque essa região toda aqui, né, a corrente, eles tinham que navegar contra a corrente. É igual nadar contra a corrente no rio. Eu já nadei muito contra a corrente, né? Você quase não anda, né? Cansa para danar. Então era o que os portugueses estavam tentando fazer, tá certo? Para dar a volta na África para chegar na Índia, né? E, bom, depois com Vasco da Gama, né, que se diz que o Vasco da Gama que foi a pessoa que chegou às Índias facilmente. Por quê? Porque ele escapou dessas correntes, né, descendo
se afastando do continente africano, né? E aí pegou a corrente, né? Pegou a corrente que levava bem ao sul, no Oceano Atlântico, né? Tinha uma corrente que ia para leste, então ele pegou carona nessa corrente e aí chegou nas Índias, né? Na Índia, né? Foi uma expedição espetacular comercialmente. Ele teve um lucro de 6.000%, né? E aí mostrou qual é o caminho. Qual que é o caminho das Índias? Passando pelo Brasil. Tá certo? Aqui tem a viagem de Fernando que vai dar, né, a volta no mundo. Fernão de Magalhães, tá certo? E vai ser um périplo extraordinário. Ele vai sair com 5 navios de Portugal, né? Dar a volta lá no que depois vai ser nomeado como Estreito de Magalhães, né? E aí pegar o Oceano Pacífico, vai chegar lá nas Filipinas, né? Depois vai voltar. Só que foi feito uma vez para nunca mais fazer, porque isso não é a rota. Ele saiu com 5 navios, né? E chegou com um navio. Eu acho que tinham 18 sobreviventes. O principal problema foi a travessia do Atlântico, do Pacífico, que foi uma tragédia, porque não acabava nunca. Água não acabava nunca, né? Aliás, quando eu era menina, eu falo uns 15 anos, né? Eu li a história, né? Um livro sobre a viagem de Fernando de Magalhães. Não lembro nada, mas eu lembro do horror que foi atravessar o Pacífico, tá certo? Foi um horror, né? E aí se descobriu que esse caminho não dava, né? Porque não ia sobrar ninguém, tá certo? Então não ia dar lucro, né? Como é que vai? Né? Bom, e aqui, né? E o Brasil está no caminho das Índias, né? Aqui tem as correntes, né? As correntes do Oceano, né, Atlântico, correto? Então essa aqui é a viagem de Vasco da Gama, que vai chegar na Índia, né? Pegando carona na corrente, né? E aqui tem a de Pedro Vaz, de Cabral, né? Que vai, Pedro Álvares Cabral, que vai dar essa, tá certo? Que foi uma viagem também muito lucrativa, né? Quando o Cabral descobriu o Brasil já estava descoberto há muito tempo, né? Já sabia, mas ele, inclusive, o que ele fez foi exatamente, né, capou um pouco dessa corrente que vai para o sul aqui, estendeu um pouco a viagem para chegar no Brasil, e chegou, né, efetivamente, tá certo? Chegou, né, na Bahia, né, e depois, né, veio, né. E esse é o sentido da corrente. Então, ou seja, o Brasil está, para chegar nas Índias, tinha que passar pelo Brasil, né? Não custava nada, né? E aí vai se formar o Império Português, correto? Quer dizer, você vai ter, já tinha, né, a ocupação de várias regiões na África, né, na costa africana, né? Vai ter a ocupação da costa brasileira, né? Aqui tem as Índias Açores, a Índia da Madeira, tá certo? A Índia da Madeira. Nós vamos falar sobre ele, o Cabo Verde, né? E aí vão se estabelecer uma série de prepostos na Índia, né? Entrepostos na Índia, né? E vai chegar, né? Comercializar, vai chegar inclusive no Japão, né? Os jesuítas vão aportar no Japão, né? E aqui está, né, uma comparação aqui pequena, né, um quadrinho muito pequeno do Império Português, né, e o Império Espanhol, que está em vermelho. Aqui está, né, essa ponta vermelha aqui, tá certo? São as Filipinas, correto? Que vai ser a única, na verdade, possessão espanhola no Oriente. Por quê? Porque a Espanha vai se interessar pelas suas colônias, né, americanas, porque é lá que vão se descobrir, né, vão saquear os índios e vão descobrir Minas, né?
Bom, aqui está, né, de início, ou seja, de início, né, a descoberta da América e do Brasil, portanto, né, pareceu ser um episódio secundário. Eles não queriam saber disso, eles queriam chegar nas Índias para pegar os produtos baratos e chegar na Europa, né, vender aos preços de mercado na Europa. Eles ficariam, né, com lucros muito maiores do que o lucro de Veneza e de Gênova, né, da cidade italiana. E na verdade foi para os portugueses durante todo o meio século. Por quê? Porque os espanhóis, né, vão descobrir, né, primeiro, né, eles vão saquear, né, as civilizações indígenas que lá encontraram. Aqui está o ataque a Tenochtitlan, né, em maio de 1521 por Cortés, Fernando Cortés, né? Quer dizer, quando Fernando Cortés chegou, né, ele com a sua expedição, né, militar, de poucos homens, né, ele vai chegar, vai se aliar a índios, né, índios que eram contra a dominação asteca, né, e vai chegar em Tenochtitlan e vai ser recebida. Isso é uma história longa, né? Vai ser recebida pelo rei, digamos assim, dos astecas, né? Com honras, porque ele dizia a tradição, né, que a lenda, né, a religião asteca, que ia vir, né, ele foi recebido como uma espécie de Deus, né? Que havia um Deus, que vinha regressar um Deus, né? E ele foi recebido assim, até que os astecas perceberam que ele era um assaltante, um criminoso que estava ali a fim de conquistá-lo, né? Pegar. E aí, né, Tenochtitlan é onde está a cidade do México, é o centro do lago, né? Foi uma cidade construída, né? Cidade construída num lago. Eles aterraram, né? Fizeram vários platôs para plantar, que é onde está Xochimilco no México, né? E na cidade do México, né? E o centro tem as pirâmides. Eu já fui no México, né? E fui ver as pirâmides, que estão, na verdade, debaixo das igrejas, né? Porque os espanhóis que construíram as igrejas em cima das pirâmides para os índios irem até lá, né? Bem, aqui está o ataque, né? Os índios foram massacrados, né? E você roubou dos índios, né? O ouro, os objetos de ouro que os índios usavam como objeto de adorno e de demonstração de poder, né? Bom, vão fazer, né, a mesma coisa no Império Inca, né? Só que no Império Inca, em 1554, vão descobrir, né, um índio chamado Hualpa, né, vai descobrir, em 1545, né, a prata, né, na montanha, né, numa montanha em Potosí, que vai ser chamada da montanha de prata dos espanhóis. Era a maior fonte de riqueza dos espanhóis na história da Espanha, foi as minas de Potosí. Né? Então, né, ora, isso vai despertar o interesse de outros países da Europa. Né? O que a Espanha vai fazer? Vai fortificar onde é a região para defender o seu envio de ouro, a exploração e envio de ouro e prata vão descobrir minas de ouro também, mas grande mina vai ser a mina de prata de Potosí, né, no eixo México-Peru, e vai criar colônias, né, de povoamento em Cuba, com fins de abastecimento e defesa, ok? Porque o Caribe, né, para chegar na América, você tinha que passar pelas ilhas do Caribe, né, para o território continental americano. Né? E Portugal inicia a colonização, né, mas aí também quer saber assim, olha, eu preciso manter o Brasil, porque amanhã eu posso descobrir como efetivamente vai se efetivar séculos, né, depois, né, pode descobrir ouro e prata lá, né.
Bom, aqui está, né? A Inglaterra e França, o que vão fazer? Que eram as grandes potências, né? Ainda a França era uma potência, a Inglaterra menos, né? Mas era também uma potência que vivia, que dependia muito da marinha, já tinha descoberto as colônias, né? Começado a ocupar a América do Norte, né? Mas tinha interesse comercial, né? E aí, né, aqui estão as rotas, né? Muito raramente usada, você tinha navios que saía de Buenos Aires, né, que vinha até, que iam levar produtos para... Mas a rota do ouro, na verdade, vai ser essa aqui, ó, Lima, né, a Potosí está aqui, ó, tá certo? Então você vem de Potosí, leva o ouro até Calau, Porto de Calau, e aí você vai enviá-lo, né? Vai vir também do México, vão encontrar em Cartagena, vão encontrar a frota que vai, frota de galeões, né? Que eram navios de transporte, né? Mas havia muito, às vezes muito bem armado, né? Muito bem armado, né? Isso é... E aí o que vão se fazer, né? A Inglaterra e França vão optar pela pilagem, pela pirataria, né? Tá certo? Ou por piratas individuais, né? Mas principalmente por corsários. O que é um corsário? É um pirata com carta de corso, com autorização, né, da coroa do seu país, né, para atuar como pirata. Normalmente a carta de corso era dada com fins específicos, né? Quer dizer, você pode pilhar navios da Espanha. Claro, né? Essa é a maneira de participar, né? E vão também, na Inglaterra e França, vão penetrar nas ilhas do Caribe no século XVII, ou seja, a partir de 1600, né? Os britânicos ocupam as Bermudas. Aqui não dá para ver Bermudas, né? Bermudas está lá em cima desse mapa, né? Perto das costas dos Estados Unidos, né? É a ponta do chamado Triângulo das Bermudas, né? Em 1612, quer dizer, uma ilha que os espanhóis não estavam nem aí, tá longe de tudo, né? E começa a sua expansão colonial do Caribe a partir delas, né? A colonização das ilhas ocidentais britânicas começou em 1623 a partir de St. Kitts, que é uma ilha pequenininha que está aqui, ó, nem dá para ver o mapa aqui, né? E com Barbados, que está aqui, ó, está longe, né? Quer dizer, observem que são duas ilhas minúsculas e muito distantes, né? Em 1655, o almirante inglês William Penn toma a concessão de Jamaica. Aí já foi uma... Jamaica está aqui, né? Uma grande ilha no Caribe, né? Aí isso aqui já foi um ato, foi um feito, né? Isso está no coração do Caribe, não na periferia. Eles começaram da periferia, né? Em 1655, né, a Espanha já está em decadência, né? Na verdade, o período de decadência começa talvez com a batalha onde eu acho que é 1885, não lembro bem, né? Mas é no final do século, né? Do século XVI, onde tem a batalha da Armada Invencível, né? Que vai... que é a Armada Espanhola, não é a Armada só espanhola. Tinham 31 navios portugueses nessa, porque Portugal tinha se unido à Espanha desde 1580, né? Foi uma tragédia para Portugal. E essa foi uma armada enorme, né? Que era destinada a invadir a Inglaterra, né? Invadir a Inglaterra e permitir, né, que as forças, os 15 mil homens do Duque de Parma, que estavam na costa, no norte, lá na região de Flandres, né, fossem transportados para a Itália, para a Inglaterra, né, desembarcando na região do rio Tâmisa, né. Só que essa marinha, né, ela foi uma armada enorme, né? E foi enfrentada pela marinha inglesa, que era menor, né? E os ingleses recorreram nessa batalha, né? Eles tinham um fator importante, que era o vento a favor deles, né? Então os espanhóis estavam
navegando contra o vento. Como é que você aventa contra o vento? Você vira a vela, né? O vento bate na beirada da vela. Então, você anda em 45 graus, eu não sei quantos graus. Né? Você vai contra o vento, você vai assim, ó. Tá certo? Para a direita, depois para a esquerda, para a direita, para a esquerda. E lentamente, né? Então, e os ingleses não tinham vento a favor. Então, o que eles fizeram? Eles, principalmente depois que a armada, né, por causa de uma grande tempestade, lançou âncoras, né? A armada inglesa, a armada espanhola lançou âncoras. Eles experimentaram, eles lançaram navios, né, incendiários, né, que já era uma técnica que havia sido bem sucedida anteriormente, né? Colocaram pólvora, encheram os navios de pólvora, botaram fogo e lançaram os navios contra a armada espanhola, que aí ela cortou levantou âncoras, e aí os navios chocaram para os outros, mas continuaram avançando, né? Só que eles não conseguiram desembarcar no Tâmisa por causa disso, né? Por causa das perdas, né? Por causa da confusão criada, eles não conseguiram desembarcar uma grande formação, né? Romper a linha inglesa, né? E desembarcar no Tâmisa. Então, quando passaram o Tâmisa, não tinha jeito de voltar, porque ali tem uma corrente, né? Então eles tiveram que dar a volta na Inglaterra, e aí foi um desastre. E aí que afundou tudo que era navio, né? Principalmente nas costas da Escócia, né? lá no norte, né? Já tinham dado uma volta, né? Estavam virando pelo Mar Norte para voltar à Espanha, né? E aí foi um desastre, né? Bem, mas isso é uma história longa, né? Então, isso afetou muito, né, as finanças espanholas, né? Afetou muito a capacidade bélica da Espanha. Bem, tem vários outros, mas nós não vamos contar. O importante é que aqui a Inglaterra já começa a penetrar, né, com força nas ilhas do Caribe, né, que já estavam infestadas de piratas, né. Eu uma vez fui, não só aqui, né, mas no sul da Flórida, né, tinha uma região, né, que chamava, eu fui numa cidade, Boca Raton. O que é Boca Raton? É boca de ratos. É uma região onde tem muitos rios, muitos lagos no interior, então os navios piratas entraram por ali, ou você entrava por aí, você não sabia onde é que eles tinham ido, né? Então não tinha jeito de caçá-los. Os britânicos franceses dividem San Cristóbal, que está aqui, essa ilha pequenininha aqui, né, em 1625. A partir dessa ilha, os franceses avançam em Guadalupe, que está abaixo, né, Martinica, que está abaixo de Guadalupe, né, mas perdem para a Grã-Bretanha em 1713. Né. Aqui tem o Walter, esse retrato aqui, né, de Walter Raleigh, que foi, né, as más línguas diziam que ele era amante da rainha Elizabeth I, né? Não foi, não, pelo visto não, né? Mas ele era um pirata, ele era um corsário, né? Um pirata. E ele que criou por colônias no sul das colônias inglesas, né? Na região sul, colônia de Virgínia, segundo reza a lenda, é ele que colocou Virgínia em nome da rainha Inglaterra, que era a rainha virgem, Elizabeth I, né? Em 1697, aí a Inglaterra, a França, a Espanha já está bem enfraquecida, né? Cedeu a parte oeste da Hispaniola, né, que está aqui no centro, né, do Haiti, né, na metade. Bom, a Hispaniola está no oeste de Haiti, né? E a França toma Tortuga, que é uma ilha pequena aqui, ó. A Holanda assumiu Saba, Saint-Marin, que está aqui, né? Eustátios, Curaçao, Bonaire, está aqui, a Aruba, que está aqui, né? São Croix, Tortola, Anegada, Virgem Gorda, né? Anquila e outros. E por um curto período, Porto Rico, né? Que tá, Porto Rico já está aqui, né? A chamada Índias Ocidentais Dinamarquesas do século 17. A Dinamarca dominou as Ilhas Virgens, né? Aqui em cima.
Observe que está todo mundo entrando nas ilhas do Caribe, né? Ali que passam os galeões. Na verdade, né, essa cunha antilhana foi de início uma operação basicamente militar. A base de bucaneiro, bucaneiro é pirata, né? Mas com o tempo vai se transformar numa importante região de produção de açúcar com a base de trabalho escravo. Aliás, é preciso dizer o seguinte, né? A Holanda vai assumir várias ilhas aí, né? Porque a Holanda, né, estava em guerra com a Inglaterra, com a Inglaterra não, com a Espanha, né? A Holanda, na verdade, os Países Baixos era parte, né, da região de Flandres, que se tornou independente, né, da Espanha, né, e foi uma guerra longa, né, que os holandeses venceram, né, e aí eles vão penetrar no Brasil também, né, e vai levar o açúcar, né, para a produção das Antilhas. Mas isso é a história que nós vamos ver, né, mais adiante. Portugal tinha que encontrar uma base econômica para cobrir os gastos de defesa das terras americanas, até porque lá podia ter ouro, né, ouro e prata. O que deveria parecer no início do século XVI uma empresa completamente inviável. Como é que nós vamos fazer isso, né? Nenhum produto agrícola era objeto de comércio em grande escala na Europa. Por quê? Porque o custo de transporte era enorme. Os navios eram pequenininhos, né? É um barco de 30 metros ou menos, né? Eu fui, né? Uma vez eu entrei numa caravela que tem lá. Caravela? Não. Acho que, bom, uma réplica de uns barcos do Cabral que chegaram no Brasil, né? Tem um bar igual, né? Uma réplica que está, né? Num parque, né? Em Campinas, eu morei em Campinas e eu fui lá, subi lá, né? Uma coisa minúscula, um navio pequenininho, né? Alto, mas é muito pequeno, né? Então não, você vai levar ali o que? Trigo? Não dá jeito, né? Milho piorou, né? Ou seja, nenhum produto agrícola é objeto de comércio em grande escala na Europa. Os fretes eram muito elevados, claro, barcos pequenininhos, né? O empreendimento envolvia enormes custos. Então, como é que você vai fazer? Só que vai ter eles com o quê? Com açúcar. Tudo começou, né? Os portugueses, né, que haviam, né, a sua expansão, né, ocupado as ilhas Açores, descoberto, depois ocupada ali dos Açores, a Madeira e depois outras mais lá para baixo, né, as Canárias. Mas as Canárias vão estar em poder da Espanha, que eu saiba, né. Então, os portugueses haviam iniciado a produção do açúcar nos Açores em meados do século XV, na Ilha da Madeira. Na segunda metade do mesmo século, introduzindo com o tempo o trabalho escravo. Então, o que aconteceu? Eles já haviam começado a produção de açúcar, que era uma das especiarias. Não vinha lá, não vinha do Oriente. Por quê? Porque os árabes que desenvolveram a produção de açúcar. E os portugueses, né, que guerrearam e que conheceram, né, durante muitos séculos, a civilização árabe que estava, né, que dominou a Espanha, né, metade da Espanha, né, parte da Espanha, né, e depois foram expulsos, né. Mas então, né, isso eles estabeleceram contato, né, amistosos ou inamistosos, né, com os árabes durante séculos, né, e aí aprenderam a fazer açúcar, né. Bom, e eles introduziram o açúcar, né, na Ilha da Madeira, tá certo? Aqui, né? Isso permitiu a solução dos problemas técnicos relacionados com a produção do açúcar. Um dos grandes problemas da produção do açúcar era o branquejamento, tá certo? Porque a gente sabe, por exemplo, a gente faz muito no Brasil, você faz açúcar mascavo ainda hoje, né? Mas é um produto artesanal, sempre foi, né? Mas hoje é chique, né? Na época não era chique. Ou rapadura, né? Vocês adoçaram alguma coisa com rapadura, o gosto da rapadura é muito forte, né? Então muda o sabor e é muito dura. Mastigar a rapadura não é uma coisa boa. Então
Um dos problemas era o branquejamento, né? Mas tinha vários outros problemas, né? A solução dos problemas técnicos relacionados com a produção do açúcar fomentou o desenvolvimento de Portugal da indústria de equipamentos para o engenho de açúcar. Isso tudo foi feito antes de chegar no Brasil, né? A significação maior da experiência das Ilhas do Atlântico foi provavelmente no campo comercial. Não sou técnico, mas por quê? Inicialmente o açúcar teria entrado nos canais limitados tradicionais controlados pelos comerciantes das cidades italianas. Quer dizer, você entregava o produto para a cidade italiana e eles distribuíam. Isso era o canal, mas isso era caro, né? E restrito, né? Bom, a produção vai passar a ser comerciada pelos flamengos. Os flamengos, né? A região se fala o povo flamengo, significa os belgas hoje, né? Os belgas, principalmente os belgas e os holandeses, né? Era considerada a região, né, flamenga, dos povos flamengos. Depois é que vai se dividir cada vez mais, né, com os Países Baixos, vão formar a Holanda, né, e vai separar da Bélgica. A partir da metade do século XVI, a produção portuguesa de açúcar passa a ser mais e mais uma empresa em comum com os flamengos do norte, ou seja, os holandeses. Os flamengos recolhiam o produto em Lisboa, refinavam o produto e faziam a distribuição por toda a Europa, particularmente o Báltico, a França e a Inglaterra. Nós já falamos, né, sobre a Liga Hanseática, né, que os comerciantes eram de origem flamenga. Os holandeses eram, nessa época, o único povo que dispunha de suficiente organização comercial para criar um mercado de grandes proporções, grandes dimensões para um produto praticamente novo. Aliás, quem estuda aí administração, marketing, sabe que a introdução de um produto novo é muito difícil, né? É muito custosa, você tem que dar o produto de graça, vender ele baratinho, etc., para as pessoas saberem que ele existe. Aí depois você vai colocar o preço que te dá a remuneração adequada, né? Então, o produto já existia, já era uma especiaria, né? Mas precisava de um mercado maior, né? Porque como especiaria, como um produto de consumo restrito, isso não interessava aos portugueses, porque os portugueses queriam desenvolver uma produção que desse, que fosse rentável, né? E não vender uma meia dúzia de quilos, né? Parte substancial dos capitais requeridos pela empresa açucareira viera dos Países Baixos. Uma coisa extremamente importante, né? Porque o desenvolvimento do comércio necessariamente leva ao desenvolvimento das finanças, porque as pessoas ganham grandes lucros, ainda mais num período onde os lucros eram enormes, né? E aí você fica com dinheiro para emprestar, né? Existem indícios abundantes que os capitalistas holandeses não se limitaram a financiar a refinação e a comercialização do produto. Tudo indica que capitais flamengos participaram do financiamento das instalações produtivas no Brasil, bem como da importação de mão de obra escrava. Ou seja, no fundo, eles participaram de todos os processos produtivos, né? Ou necessários. A experiência com o tráfico negreiro, né? As operações de guerra para a captura de negros pagãos, iniciadas quase um século antes, nos tempos de Dom Henrique, 1394, 1460. Então você está falando a partir de 1420, 1430, 40, 50, por aí, né? Haviam evoluído num bem organizado e lucrativo escambo que abastecia certas regiões da Europa de mão de obra escrava. Não só da Europa, né? Mas da África do Norte e do Oriente, né? O mercado escravo era grande no Império Turco, os mamelucos tinham escravos, né? Então era uma mercadoria altamente apreciada, tá certo? Bem, então, quem desenvolveu esse comércio foram os portugueses, né? Eles davam produtos, né, em troca de escravos. Quem obtinha os escravos? Os próprios negros africanos. Quer dizer,
A escravidão surgiu no mundo e também na África, né, como resultado das guerras entre as comunidades, entre as tribos. Né? Você tinha uma guerra e aqueles que você não matava, dos inimigos que você capturava, você vendia como escravo. Já tinha mercado, né? Já tinha mercado nessa época, né? E aí, só que com vendia como? Em troco de quê? Em troco de facão, faca, machado, objetos, né, bonitos que os portugueses entregavam, né, e que os índios africanos, os negros, não tinham condições nenhuma de produzir, né, eram maravilhas, né? E aí com o tempo, né, logo as tribos africanas passaram a guerrear, não por disputas territoriais, região de caça, o que seja, né, mas para conseguir escravos, tá certo? Então virou um negócio das tribos, né, de guerrear para conseguir escravos para vender, né? E vendia para os portugueses, né? E aí os portugueses vendiam para quem tinha interesse, né? Ora, mediante recurso suficiente, quem vai dar esse recurso? Os flamengos, né? Os holandeses. Seria possível ampliar esse negócio e organizar a transferência para a nova colônia agrícola da mão de obra barata, sem a qual ela seria economicamente inviável. Ou seja, na verdade, a escravidão foi introduzida nos Açores, tá certo? Ou mais na Ilha da Madeira, né? Quer dizer, inicialmente a produção de a produção de açúcar era por pequenos produtores, né? Mas aí você vai desenvolver, né, os equipamentos de grandes moendas, grandes equipamentos, e vai introduzir a mão de obra escrava, né? E aí você faz essa experiência e depois leva para o Brasil, né? As principais rotas de escravos, né, estão aí, tá certo? Estão listadas aí, né? Observe, né, que escravos são enviados para Arcangel, Marrakech, Trípoli, Cairo, né, Meca, né? Todo mundo compra escravos, tá certo? Vão chegar para Constantinopla, né? E quem que vai ser? Um dos grandes traficantes vão ser portugueses, né? Houve um conjunto de circunstâncias favoráveis sem o qual a empresa não teria conhecido o enorme êxito que alcançou. De simples empresa expoliativa e extrativa, a idêntica aqui, está errado, idêntica a que na mesma época estava sendo empreendida nas costas da África e das Índias Orientais, a América portuguesa passa a constituir parte integrante da economia reprodutiva europeia, através do açúcar, tá certo? Cuja técnica e capitais nela se aplicam para criar de forma permanente um fluxo de bens destinados ao mercado europeu. Bem, aqui está um engenho de açúcar, tá certo? Quer dizer, o que é um engenho de açúcar, né? Casa grande, né? É onde mora o senhor e sua família, tá certo? Sua família. Segundo Senzala, né, captação dos escravos, né? Terceiro, casa de engenho, né, onde aqui tem uma roda d'água rodando, fazendo rodar a moenda, né? A moenda, tá certo? A moenda, você obtinha o caldo, né? E aí o que você fazia, né? Aqui já estava o esquema, né? Você plantava, né? Cortava a cana, né? Aí você levava ela onde ela era moída, né? Aqui, observe que a moenda está movida a boi, né? Aqui, anteriormente, está moída por uma roda d'água, que é muito mais eficiente, né? E depois, o que você fazia, né? Você pegava a cauda, né? Fervia, né? Secava a cauda, né? Aí o que sobrava era o açúcar que devia ser quase preto, né? Aí você ia purgar o açúcar. O que é purgar? Você colocava ele, né, tá vendo, em cones, né, em cones, e jogava lama por cima deles. E não sei porquê, a lama
a sujeira, vamos falar de sujeira, né? Isso fazia com que o açúcar ficasse branco, principalmente na parte próxima ao contato da lama, né? E aí você tirava, né? Daí o nome pão de açúcar, porque o que tinha, né? Aqui tem os pães de açúcar que são colocados para secar, tá certo? Aliás, isso aí está contrariando o que eu falei. A parte mais branca é mais longe da lama, né? Então, aí daí o nome pão de açúcar, porque era quem quiser saber o que é um pão de açúcar, olhar para o pão de açúcar e imaginar que aquilo era de açúcar que saía da moenda aqui. Bem, então com isso, né, nós terminamos o vídeo de hoje. Nós vamos continuar com o próximo vídeo falando das razões do monopólio.